A desaceleração comprime os astronautas contra os assentos, exige esforço para respirar e faz o coração trabalhar mais. O ângulo de entrada na atmosfera, a estabilidade da cápsula e o momento exato em que os paraquedas abrem precisam estar dentro de margens muito estreitas. Um ângulo um pouco raso demais pode fazer a nave quicar na atmosfera. Um ângulo íngreme demais aumenta a carga em cima do escudo e da tripulação. É o tipo de situação em que pequenos erros crescem rápido demais. Se você já viu cenas de cápsulas em chamas em filmes de ficção, saiba que aquilo é uma versão simplificada do que vai acontecer de verdade com a Artemis. 2. A diferença é que aqui não existe roteirista para garantir final feliz. O roteiro é escrito por física, engenharia e decisões humanas. E é aí que entra um vilão silencioso, que não aparece em gráficos de temperatura ou velocidade, mas que foi protagonista em acidentes como Challenger e Columbia. O hábito de conviver com o erro. Os especialistas chamam isso de normalização do desvio. É quando uma falha que deveria acender alerta vermelho começa a ser tratada como aceitável, só porque da outra vez deu certo. Foi assim com os anéis de vedação da Challenger em noites frias. Foi assim com a espuma que batia na asa da Columbia. E é exatamente esse padrão que alguns veteranos dizem enxergar agora quando olham para os problemas do escudo da Orion na Artemis 1. A cápsula voltou. A missão foi comemorada. Ninguém morreu. O risco é começar a pensar, mesmo sem dizer. Se deu certo uma vez, deve dar de novo. Esse processo não acontece de uma vez. Não existe uma reunião com alguém dizendo, vamos ignorar o risco. O que existe é a soma de pequenas decisões. Um gestor que teme ser o responsável por atrasar a missão. Um engenheiro que confia muito nos modelos computacionais. Um gerente que sente pressão para mostrar que o programa Artemis está avançando. Aos poucos, a cultura começa a aceitar o quê?